Oi, meninos, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre sequências. Vamos lá? Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de sequências, como a sequência numérica, a sequência de formas geométricas, né, que vai alternando aqui entre quadrados e triângulos. E quando nós falamos em sequência, por exemplo, a sequência dos números naturais. Então, se eu tenho o número 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, e assim infinitamente, né? Então, as sequências, elas são classificadas em duas formas. A primeira são sequências recursivas. O que são sequências recursivas? É quando cada termo depende do termo anterior, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou começar com o número 1 e o número 1. Então, eu vou somar esses dois termos, 1 mais 1, e vou encontrar o próximo número, que é 2. Eu vou somar novamente os dois termos anteriores, 1 mais 2, 3. Vou somar 2 mais 3, 5. Notem que sempre para achar o próximo termo, eu preciso somar dois termos que estão antes. Então, por isso que é recursiva, porque depende do termo anterior. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. E assim infinitamente. Essa sequência recebe um nome especial, que é a sequência de Fibonacci. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. O outro tipo de sequência que nós temos são as sequências não recursivas. O que são as sequências não recursivas? É quando um termo qualquer não depende dos anteriores. Como exemplo, eu vou trazer para vocês os múltiplos de 6. Então, para você encontrar um múltiplo de 6, por exemplo, de 8, é só você fazer 6 vezes 8. O múltiplo de 6 referente a 3 é só você fazer 6 vezes 3. E aí não depende do número anterior para você encontrar esse múltiplo, certo? Bom, vou trazer aqui para vocês também uma sequência, uma definição de sequência, que a sequência de números é o conjunto de números ordenados que obedece a uma determinada regra ou lei de formação, tá? Como exemplo, nós temos os números pares maiores que zero, então 2, 4, 6 e assim por diante, né? Sequência dos números pares maiores que zero. Aí eu quero dizer para vocês que o primeiro número que aparece na sequência, ele é chamado de primeiro termo ou termo de ordem 1. Nesse caso é o número 2. Também ainda para ilustrar para vocês, o número 8 aqui ele é na quarta posição, então é o quarto termo ou termo de ordem 4. Quando eu falo termo da sequência, são os números de uma sequência. E quando eu digo ordem, representa a posição em que se encontra esse termo, certinho? Bom, aqui eu tenho para vocês uma demonstração, né, através de uma animação de computador que eu retirei deste site que eu coloquei aqui para vocês, tá o link. Então, essa animação mostra que você sempre soma as duas partes anteriores para encontrar a próxima, que é o que a gente fez no exemplo lá da sequência de Fibonacci. Sempre duas partes para encontrar a próxima, soma duas partes para encontrar a próxima. E essa sequência ela é infinita, né? Outro exemplo da sequência de Fibonacci que vocês têm é aqui que nós vamos fazer, ó. 1 mais 1, 2. Observem a linha vermelha, a espiral vermelha. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 5 mais 8, 13. 13 mais 8, 21. Aliás, é isso mesmo. 13 mais 21, 34. 21 mais 34, 55. E essa espiral, meninos, ela fica se repetindo infinitamente, né? E ela é infinita, ela não para ali no 55, é porque aqui na animação ela parou ali. Mas ela é infinita e ali ela tá se repetindo novamente para vocês verem, ó, tá? Só para visualizar essa somatória que eu falei, tá? Então, esse é um modelo da sequência de Fibonacci. Outro modelo da sequência de Fibonacci é essa flor. Observe o movimento que é feito com a ajuda de computadores, né? Usando a sequência de Fibonacci. Com isso, é possível construir vários motores, peças e uma série de produtos com auxílio de computadores, tá? Então, ela faz um giro de 360 graus, usando só aqueles segmentos que tinha inicialmente e ela retorna para a mesma posição. E aí, só resgatando um pouquinho da história,
Leonardo de Pisa, que é o Fibonacci, nasceu por volta de 1175 em Pisa, na Itália, e foi um dos matemáticos mais importantes da Idade Média. Na sua obra mais célebre, Liber Abaci, escrita em 1202, surge um problema cuja solução é uma sequência numérica que ficou associada ao seu nome, porque foi ele que descobriu essa sequência numérica, tá? Então, aqui só um pouquinho de história para localizar vocês mesmos. Então, no próximo slide, eu vou apresentar para vocês aquela sequência dos números pares maiores que zero, né? Então, essa sequência, e eu vou perguntar o seguinte: qual que é o termo de ordem 3? Quem é o termo de ordem 3 neste exemplo? Neste exemplo, é o número 6. Quem que é o termo de ordem 7 neste exemplo? Nesse é o número 14. Bom, então a gente tem as sequências que elas aparecem escritas e nós temos as sequências que nós temos que montar, que nós temos que fazer o cálculo. Para isso, nós temos a lei de formação ou termo geral, que é a expressão que nos permite determinar o número, né, o termo, conhecendo a posição da sequência. Então, se eu não tiver a sequência de números, eu também consigo descobrir qual é o número? Sim, usando a lei de formação. Vamos ver uns exemplos? Neste exemplo aqui, eu peço para calcular a sequência numérica para a lei de formação 2n. 2n significa 2 vezes o número do termo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma tabela para a gente fazer esse cálculo. Na primeira parte da tabela, nós vamos colocar a posição do termo, que é tn, a lei de formação no meio, na coluna do meio, e a lei de formação é 2 vezes n. E na última parte, o valor que a gente vai encontrar, que é o valor do termo, na sequência, tá? Então, vamos começar com o primeiro termo. Eu vou chamar de T1, para indicar que é o primeiro termo dessa sequência. E vou fazer 2 vezes o número do termo. 2 vezes 1, 2. Portanto, o valor do primeiro termo é 2. Vamos calcular o termo 2, que eu vou chamar de T2. Então, vou fazer 2 vezes o número do termo, que nesse caso é 2. 2 vezes 2, 4. Portanto, o valor do termo é 4. Vamos calcular o T3, que é o termo 3. Então, vou fazer 2 vezes 3, que é 6, portanto, o valor do termo é 6. E o T4 vai ser o quê? 2 vezes 4, que resulta em 8. Observem que nós encontramos novamente a sequência que nós estamos trabalhando com ela, a sequência dos números pares maiores que zero. Só que vocês antes não tinham observado essa sequência ainda por uma lei de formação. Então, agora, ali na tabela, a gente tem a lei de formação que construiu essa sequência numérica, certo? Vamos ver outro exemplo. Neste exemplo aqui agora, nós vamos começar inicialmente com a nossa tabela. Então, eu vou colocar a posição do termo, que é o n, a lei de formação e o valor do termo. E agora, nós vamos analisar figuras. Então, na primeira figura, a gente vai ter uma bolinha. Como que vai ser esse cálculo para uma bolinha? Então, vamos lá. Eu vou chamar de figura 1, então, vou chamar de F1. Na figura 1, eu tenho que pegar a quantidade de bolinhas da figura anterior. Só que não tem figura anterior, então é F0, porque não tem outra figura. Mais 1, tá? Que é uma bolinha. Então, 0 mais 1, 1. Quer dizer que na primeira figura tem uma bolinha. Vamos fazer agora a segunda figura. Na segunda figura, eu vou pegar a figura anterior, que é uma bolinha, mais as bolinhas desta figura, que são 2 figuras. Como é a segunda figura, vai aumentar 2 bolinhas. Vamos para a tabela. Figura 2, vou calcular F2. Então, a figura anterior é F1 mais 2. 2 porque é o número da figura. E aí, 1 da figura anterior mais 2, 3. Portanto, a figura que nós estamos calculando, a figura 2, tem 3 bolinhas. Vamos calcular a figura 3. Mas primeiro, nós vamos preencher a tabela antes de fazer o desenho. Então, vamos pensar. Figura 3 vai ser F3. Como que eu faço o cálculo? A figura anterior, que no caso é F2, mais o número da figura que eu estou considerando, que é a figura 3. Então, F2 mais 3. F2 já tinha 3 bolinhas, então é 3 mais 3, 6. Portanto, a figura 3 vai ter 6 bolinhas. Olha lá o nosso desenho. Vamos calcular também a figura 4. Na figura 4, nós vamos fazer F4. Nós vamos pegar as bolinhas da figura 3 mais 4, porque é a figura 4. A figura 3 tinha 6 bolinhas. 6 mais 4,
10. Portanto, a figura 4 terá 10 bolinhas. E assim por diante. Qual a lei de formação que nós usamos aqui? Foi Fn-1. Esse n-1 é para indicar que você está sempre pegando a figura anterior, mais o número da figura, tá? E esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês são chamados de números triangulares. Observa que eles vão formando triângulos. Vocês podem depois pesquisar na internet, a título de aumentar o conhecimento de vocês, números quadrados, números pentagonais, números hexagonais, lá tem uma infinidade de exemplos para vocês estarem olhando, ok? Vamos ver mais um exemplo. O próximo exemplo eu retirei da Olimpíada Brasileira de Matemática de 2019. O problema dizia o seguinte: observe a sequência de figuras abaixo, todas elas com a forma da letra Y. Seguindo este padrão, quantas bolinhas terá a 15ª figura? Então, vamos lá. Primeiro, as figuras que apareceram na prova foram essas aqui, ó, formando a letra Y. Então, figura 1, figura 2, figura 3. O que o exercício quer saber? Quantas bolinhas terá na 15ª figura? Então, nós vamos inicialmente montar a nossa tabela. Primeiro, a posição do termo, a lei de formação e o valor do termo. Então, na figura 1, observem que tem 3 bolinhas, eu vou chamar assim de corpo da letra Y. Tem 3 bolinhas. Então, figura 1 ficou com 3 bolinhas. A figura 2 ficou com 4 bolinhas. A figura 3 ficou com 5 bolinhas. Agora, notem que quando a figura era 1, foi só somar 2. 1 mais 2, eu achei 3 bolinhas. 2 mais 2, na figura 2, eu encontrei 4 bolinhas. Na figura 3, 3 mais 2, eu encontrei 5 bolinhas. Quer dizer que para achar o corpo da letra Y, é só você somar 2 a posição da figura. Então, a primeira parte da lei de formação é n mais 2. É o número da figura mais 2. Só que não para por aí, porque a gente tem, vamos chamar assim, as pontas da letra Y. Então, na figura 1, vocês têm essas bolinhas, tá? Na figura 2, vocês têm mais 2 bolinhas de cada lado. E na figura 3, vocês têm 3 bolinhas de cada lado. Então, observe que quando era a figura 1, foi só fazer 1 vezes 2, nós acrescentamos 2 bolinhas. Na figura 2, 2 vezes 2, nós acrescentamos 4 bolinhas. Na figura 3, 3 vezes 2, nós acrescentamos 6 bolinhas. Então, a lei de formação é mais 2 vezes o número de bolinha, o número da figura que nós temos ali, para saber quantas bolinhas nós vamos acrescentar. Então, vamos para a nossa tabela. Na figura 1, vai ser F1, nós vamos fazer o número da figura mais 2, então, 1 mais 2. Mais, vamos multiplicar o número da figura por 2, então, 2 vezes 1. Quer dizer que vai ficar 1 mais 2, 3, e 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Observem que a figura 1 realmente tem 5 bolinhas. Vamos fazer o cálculo da figura 2. F2, então, vai ser o número da figura mais 2, então, 2 mais 2. Mais 2 vezes o número da figura, então, 2 vezes 2, que vai resultar em 4 mais 4, que é 8. Realmente temos 8 bolinhas na figura 2, confere. Vamos fazer o cálculo da figura 3. Na figura 3, nós vamos calcular F3, que será 3 mais 2, mais 2 vezes o número 3. Então, ficará 5 mais 6, que resulta em 11 bolinhas, certíssimo. Agora que vem a pergunta do exercício. Quantas bolinhas terá na 15ª figura? Então, vamos lá? Nós vamos calcular F15. Para calcular F15, nós temos que somar 2 ao número de bolinhas. Então, é 2 mais 15, mais 2 vezes o número da figura. 2 vezes 15. Então, 15 mais 2, 17. E 2 vezes 15, 30. 30 mais 17, 47. Quer dizer que a 15ª figura terá 47 bolinhas, certo? Bom, seguindo aqui com os nossos exemplos, meninos, nós sabemos que também existem mais 2 tipos de sequência, que nós vamos estar estudando no momento, que é a progressão aritmética, que a gente chama de PA. Vamos fazer um exemplo. Rodrigo resolveu colecionar moedas. Começou apenas com 15 moedas, mas ele está muito animado. Então, a cada dia, ele pretende acrescentar 4 moedas à sua coleção. Então, veja, ele começou com 15. 15 mais 4, 19. Depois, 19 mais 4, 23. Mais 4,
27, mais 4, 31. E assim ele vai continuar o tanto de tempo que ele quiser, tá? Observem que o número que está aumentando sempre é o mesmo, 4, mais 4, mais 4, mais 4, tá? Então, nós dizemos que na PA, o número que aumenta é chamado de razão, da letra R, e é uma constante, porque sempre aumenta a mesma quantidade. Para encontrar a razão, é só você fazer o segundo termo menos o primeiro. Então, ó, 19 menos 15, 4. Daí você encontra a razão, certo? Outro tipo de sequência que nós temos também é a progressão geométrica, que é chamada de PG. Vamos ver um exemplo? Um laboratório pesquisou uma cultura de bactérias em uma lâmina. Ele percebeu que, a princípio, havia apenas 5 bactérias. A cada hora, no entanto, a quantidade delas dobrava. Então, ele começou com 5 bactérias. Quando dobrou, 5 vezes 2, 10. Dobrou novamente, 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. E assim por diante, o tanto de horas que ele quiser fazer análise, tá? Então, essa sequência ela é infinita. Bom, na PG, o número que multiplica é chamado de razão e é uma constante. Então, se multiplica por 2, toda a sequência vai ser multiplicada por 2, tá? Para encontrar a razão, é só fazer o segundo termo dividido pelo primeiro termo. Então, 10 dividido por 5, 2. Você encontra a razão, ok? Meninos, nós chegamos ao final de mais uma explicação. Hoje nós estudamos um pouco sobre sequências, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais, um grande abraço.